Vamos iniciar mais uma atividade, do Mereça Ser Feliz, o nosso livro, os estudos que estamos fazendo a respeito desse propósito tão importante para nós, que a gente sempre busca, que é a felicidade, sermos de fato felizes. E aí o livro, nesses estudos, nos dão bem uma noção bem clara e bem exata do que precisamos estar fazendo para que a gente consiga, de fato, atingir esse estado íntimo que só depende de nós, dessa construção interna, que é a felicidade, que é o nosso compromisso interior. Então, todos os nossos estudos têm se voltado para esse fato, e hoje a gente encerra o capítulo 17, que foi um pouquinho mais longo, porque fala de duas questões muito interessantes da nossa personalidade, do nosso ego, que são as camuflagens e projeções. E na semana passada nós falávamos sobre o quanto que esse jogo de aparências da nossa sociedade, que é uma construção nossa, a gente nunca pode olhar para essas questões humanas que nos rodeiam e imaginar que isso é responsabilidade dos outros. É uma construção conjunta. Nós todos, enquanto humanidade, construímos esse jogo de aparências. E na nossa vida, acabamos por valorizar mais ou menos essa questão do ter, da aparência, em detrimento daquilo que somos na intimidade. Então, isso dificulta muitas vezes a nossa atuação interna, tanto pela ilusão que acaba provocando em muitas de nós, das nossas mentes, quanto pela insegurança de termos essa coragem interior para sustentar a sobrevivência no mundo. Então é muito importante a gente desenvolver essa fortaleza íntima, que pode ser chamado de fé também. A fé, de uma forma ou de outra, ela nos dá essa segurança interior. E é um compromisso que temos de desenvolver essas habilidades e qualidades. Dentro desses processos de projeção e camuflagens, complementando ou completando o que fizemos nas duas últimas semanas, existe também nesse complexo a questão da idealização, de nós olharmos para o exterior, principalmente para os outros, e começar de uma forma ilusória idealizar a vida de um ou de outro. Olha para a vida de algumas pessoas e fala: nossa, esse é o ideal, eu gostaria de ser dessa forma, eu gostaria de ter isso, Então essa idealização da vida alheia, ela também é um processo de projeção que pode ser extremamente prejudicial, se nós acabarmos por vivenciando essa situação durante muito tempo. Tem pessoas que, por um motivo ou outro, até por conta de uma fragilidade psíquica, nós estudamos isso em algumas semanas atrás, não tem essa fortaleza interior e aí acaba, de uma forma ou de outra, idealizando a vida de um ou de outra pessoa. É uma realização no outro daquilo que gostaríamos de ser. Um processo sutil que pode tornar-se dolorosa prisão de compensação e escravização afetiva, levando a uma coagulação dos sentimentos. Então vejam que isso acaba por levar a pessoa a trabalhar menos os sentimentos, porque fica presa a uma situação ilusória, uma compensação afetiva, onde cria ilusões de vida. A gente fala que às vezes as pessoas deixam de viver o que são para viver uma aparência. Deixam de sustentar uma opinião para viver uma aparência. Por isso que ela fala nesse processo perigoso de coagulação dos sentimentos. Quais sentimentos? Os seus. Começa a viver aquela vida mental, como nós falamos, do jogo de aparências, começa mentalmente a idealizar algumas situações que vivem no campo do imaginário, da fantasia, e não vivencia a vida interior,
que é a verdadeira vida. Então você passa a manifestar-se naquele jogo de aparências e a transitar de uma forma ou de outra de acordo com as questões ideais. O que seria o ideal que eu fizesse? O que seria o ideal para eu ser reconhecido? Né? O que seria o ideal para eu agradar a opinião alheia, para eu ter um reconhecimento público? Né? Então toda essa projeção ela passa a ser perigosa porque você vive uma vida que não é sua. Você vive a vida do mundo, né? Do ter, do possuir, do se movimentar de uma forma a agradar todo mundo. E aí você vai anulando ou boicotando a sua vida interior. Nós comentamos isso muito tempo atrás, quando nós falamos até um livro antigo do Fábio de Mello, que era Quem Me Roubou de Mim, vocês lembram? Nós comentamos sobre isso. É interessante o livro, é bem fininho, muito interessante porque fala desse roubo de si mesmo. É um sequestro, né? É um sequestro que você faz de si mesmo. Você se sequestra e fica preso no mundo, no jogo das aparências. Você se aprisiona, coagula sentimentos, não vive de forma autêntica. E nem percebe muitas vezes a sutileza desse processo porque você já está acostumado com ele há muito tempo. Então, para que a gente volte a ser resgatado desse sequestro, depende de você e depende de uma posição interna firme e corajosa para estar imune, de certa forma, a esses jogos ou jogos de ilusão. Outra faceta mais conhecida das projeções é a dos defeitos, nas quais vemos nossas imperfeições mais marcantes e menos admitidas para nós na pessoa do outro. Isso a gente falou muito aqui, né? O outro é o nosso espelho. Muitas vezes nós percebemos no outro aquilo que somos e não gostamos de certas coisas porque acabam refletindo de fato as nossas imperfeições. A valorização das próprias potencialidades, na medida em que são descobertas, é a receita para lidar com as projeções de modo proveitoso para o crescimento pessoal. Aprender a estabelecer comparações com o mundo subjetivo e real das criaturas, a essência do ser humano, o que de fato ele é, sua realidade profunda, eis a grande meta que devemos devotar e também, conforme assevera o Exupéry, escreveu o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então isso a gente sabe que é muito verdadeiro, mas é a forma que nós temos de ter um antídoto para essas movimentações externas. É o autoconhecimento, é olhar para dentro de si aquilo que nem sempre é visível e começar a identificar com mais clareza as potencialidades do ser, para que a gente possa desenvolvê-los e não ficar refém ou sequestrado das questões exteriores, aonde eu me projeto nesta ou naquela situação. Enquanto mantivermos sintonia com as carapaças sócio-humanas, estaremos apenas vivendo na superficialidade das emoções, atraídos pela realidade fugaz, quais crianças que tomam brinquedos uma das outras e logo os largam para novas investidas sem rumo e objetivo. Então é aquela questão superficial que não se aprofunda. E ele dá um exemplo bem interessante, é como a criança que pega um brinquedo, enjoa, pega outro, enjoa, pega outro, enjoa, né? Vai, entre aspas, pulando de galho em galho, de emoção em emoção, de forma superficial, e sempre tem que pegar algo novo. Por quê? Porque na superficialidade as coisas se esgotam muito facilmente, né? Você tirou aquele verniz, acabou, vai para o outro, né? Então, tudo que é material, tudo que é fugaz, tudo que é superficial, se esgota muito rapidamente. É uma fonte que acaba, é uma fonte que seca. E aí, se você ficar refém, você vai ter que ir para outra fonte, para outra fonte, para outra fonte. Vai se alimentando de coisas exteriores que sempre estarão sempre acabarão. Aonde a fonte verdadeira? Dentro de si mesmo, que jamais se esgota. Por quê? Porque ela é divina, ela vem de Deus. Então a fonte interior é inesgotável.
E a ela que teremos que estar linkados, que é o eu profundo, o eu superior, self, que é a imagem e semelhança do Criador. Então, quanto mais eu me projeto no exterior, vivendo nas superficialidades, mais me pareço com aquela pessoa sem objetivo, que vai de uma coisa a outra e jamais se encontra. Vive sempre em busca, mas está buscando no lugar errado, está buscando no mundo das sombras, das aparências, da materialidade projetada, que é uma ilusão, né? É uma energia condensada. Por trás de tudo isso está a verdadeira vida, que é a vida em profundidade, que é a vida de alma. Então, se nós não tivermos esse compromisso, continuaremos sendo infelizes, porque vivendo uma vida que não é nossa, tendo emoções superficiais, relacionamentos que não duram. Somente treinando e desenvolvendo a sensibilidade enobrecedora, estaremos aptos a fazer comparações e projeções sadias, promotoras de paz e contentamento espiritual, fruto da resignação dinâmica e ativa. Eduquemo-nos para essa viagem ao mundo subjetivo do espírito, em plena carne, porém lúcidos e em estado de alerta mental. Aprendamos a comparar-nos com o velho, o doente, o sábio sem diplomas, a quem ninguém quer se comparar, ou ainda com aqueles que agora estão no arrependimento sobre um leito de dor, sem tempo e sem mais opções de progresso, esperando a presença da morte para ajuizar sobre seu futuro. Comparemo-nos com aqueles que agora se encontram no ocaso da vida, avaliando a sua existência com enorme sentimento de perda, asilando uma frágil esperança de paz para sua consciência. Avaliemo-nos no momento atual frente àqueles que renascerão em situações mais dolorosas e que revoltam e odeiam a vida disposto a qualquer ato infeliz. Reflitamos sempre em nossas comparações, nos que têm menos, nos menos apreciados pelo mundo social, elastecendo a sensibilidade para o que se passa invisível aos olhos comuns, e perceberemos lições estimuladoras e preenchedoras de júbilo com o que somos e temos. É interessante essa questão porque, na maioria das vezes, a gente se compara, como falamos, com as questões ideais da vida, com aquelas em que a luz está projetada. Mas nós ainda nos encontramos em um reino que tem as sombras, aquelas situações que são deixadas para trás porque incômodas, porque nos remetem a uma reflexão mais profunda, porque nos chamam para uma responsabilidade mais duradoura e porque, na maioria das vezes, nos pedem renúncias e sacrifícios para esse crescimento. Ninguém evolui sem renúncia e sacrifício. Não há como avançar sem renúncia e sacrifício. E é algo que a grande maioria das pessoas não gostam de fazer. Mesmo quando estamos vivendo alguma doença estimuladora, algum processo de cura espiritual, a nossa ansiedade e a nossa vontade impulsiva e superficial de conter os sintomas ou as dificuldades da vida, a gente busca saídas mais fáceis e nem sempre avalia em profundidade as causas geradoras daquela situação. É mais fácil, então, tomar um remédio, é mais fácil aliviar a dor, é mais fácil tirar o problema das costas com uma varinha mágica ou mesmo transferi-lo aos outros, como quem abdica da responsabilidade da própria vida. São receitas extremamente prejudiciais à evolução do ser. Se nós observarmos a vida de Cristo, por exemplo, que é o nosso guia e modelo, nós vamos verificar que em todo momento, em toda hora, ele assumiu a responsabilidade da sua vida, não transferindo para ninguém aquilo que de fato era dele. E mais do que isso, cumpriu com os deveres em tempo real, vivendo a vida em profundidade. E chamando a atenção para a humanidade, como ainda chama até hoje, para a questão espiritual, a verdadeira vida, aquela que deve ser vivida em profundidade. Que é a coisa mais óbvia, que é a coisa mais inteligente, porque essa não depende de ninguém. Você não vai transferir a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua alegria, a sua saúde a nada exterior a você, nem a coisas, nem a pessoas.
Você não condiciona a tua existência ao que quer que seja, a não ser a tua vivência interior de todos os processos sentimentais, emocionais e mentais. Você é o único responsável pela tua vida. Dela ou de você depende se ela vai ser boa ou ruim. Única e exclusivamente das tuas escolhas, da tua capacidade, da tua competência, da tua fé, da tua força, da tua coragem, da tua virtude e dos teus princípios. Só disso depende a tua vida. Então, se você assume a responsabilidade como protagonista da tua existência, você não transfere as questões da tua vida para ninguém. Você toma conta dela. Aonde? Onde você estiver. De que forma? Vivo na carne ou morto na carne. Teu espírito vive, jamais cessa. Hoje você está aqui, amanhã pode não estar. Que diferença faz? Nenhuma. A tua vida é espiritual, não depende do corpo. Não depende de absolutamente nada que é externo. Onde quer que você esteja, você é a chama divina, imagem e semelhança do Criador. E onde você habita? Na tua casa, que é a casa do teu Pai. Onde é isso? No universo todo. Então, se hoje te mandam para um lugar, você vai. Se amanhã estará em outro, você vai. O que você leva com você? A tua essência, que é a imagem e semelhança do Criador. Com todas as potencialidades ao alcance da tua mão ou do teu coração. Ainda não consegui? Paciência. Desenvolve com perseverança as potencialidades, que já tem um guia, já tem um modelo, que é o Cristo. Faça o que ele fez, ou siga o caminho dele do teu jeito. Então é muito importante essa questão interior e esse alerta mental, para que a gente não possa nos iludir com relação à vida e esse jogo de sombras ou de aparências. Aliás, sem exageros, o que destacamos de menos bom em nosso próximo, quase sempre trazemos em nós mesmos. Se não for uma experiência do presente, poderá ser uma imperfeição de outrora, que, embora vencida ou diminuída, tem registros claros na intimidade que facilitam percebê-la em outras pessoas na atual existência, com fins reeducativos. Então, aquilo que você observa na tela mental e na tela das emoções, seja interiormente ou exteriormente, é aquilo que você é. Aonde é que você põe o foco da tua vida? Naquilo que você de fato é. A pessoa, imaginar que seja invejosa, vai ter o olho do invejoso e vai enxergar a inveja. A pessoa que não é invejosa de maneira nenhuma não tem o olho do invejoso, não vai enxergar a inveja. Pode até saber da sua existência, e pode estar precavido em relação a ela, mas não vai identificá-la, porque não tem olho para isso. Aquilo que tu reparas é aquilo que tu és. Se repara muito na incompreensão alheia, muito, com toda certeza, você é incompreensível. Isso é uma questão óbvia. Cada um se conecta em sintonia e vibração com aquilo que é. A tua assinatura vibratória atrai para você aquilo que você é. O teu campo de visão, percepção e sensibilidade é aquilo que você atrai. E semelhante atrai semelhante. Ok? Vejamos as camuflagens e projeções como etapas do aprendizado afetivo. Fenômenos comuns do sentimento humano, mas que carecem de educação e responsabilidade para serem conduzidos a fins superiores. São processos de defesa da mente para abrandar a angústia da inferioridade humana que, com o tempo, superaremos. Então, muitos dos nossos complexos, nossos sentimentos, nossas reações são próprias das nossas imperfeições. Uma pessoa imperfeita ainda reage imperfeitamente. O importante é verificar isso com bastante reflexão e análise para identificar aonde estamos ainda sofrendo as consequências dessas imperfeições. Uma vez que avaliamos, vamos corrigindo. Uma vez que corrigimos, aprendemos. Uma vez que aprendemos, não erramos mais. Pelo menos não naquele processo. Alguém que adquiriu honestidade é honesto. Não vai deixar de ser. Por maior que seja a oportunidade. Por maior que seja a quantia de dinheiro. Por maior que seja a situação, a pessoa honesta nem sequer é tentada. Porque já não há sintonia. Já não há brechas.
Já não há a mínima possibilidade dessa pessoa ocorrer em inhonestidade, em desonestidade, porque já concluiu a tarefa relacionada a esta virtude. Na medida em que lhes estendemos a forma de exprimir na personalidade, dilatamos as chances de autoconhecimento, pois são pistas sobre nós mesmos. É o que nós falávamos dos relacionamentos educativos. A partir do momento que você se projeta no outro, principalmente com quem a gente vive, que passamos a maior parte do tempo em convivência, todas as vezes que algo nos irrita ou qualquer situação que nos tira do sério, são pistas que falam de nós mesmos. Onde eu preciso responder a pergunta: por que isso tira a minha paciência? Por que que isto me incomoda? Por que que isto me atinge? É porque existe aí uma ressonância, uma vibração. Repercute interiormente a situação exterior. Se você não tem isso, isso não te atinge. Isso não vai te tirar do sério. Tanto é que você convive com pessoas que são seus amigos, por exemplo, e vocês nunca têm nenhum tipo de desgaste. Por quê? Porque não está projetado ali ou não tem ali alguma situação que te incomode. Mas se você passar a conviver mais tempo com esse amigo, em algum momento, alguma situação vai acontecer. E aí você pode pensar assim, nossa, a pessoa mudou, ele está diferente ou ela está diferente. Não. A convivência vai revelando certas situações de ambas as personalidades e algo surgiu nesse momento, naquela situação específica, que te atingiu interiormente e fez com que você tivesse uma reação, um melindre, uma contrariedade. É o momento de você perguntar, pô, conheço essa pessoa há 20 anos, e por que que isso surge agora? Pergunte-se. Quem está sentindo isso não é ele ou ela, é você. O sentimento é teu. A reação é tua. Não é ele que está reagindo, é você. Então pergunte, por que que isto me incomoda? É óbvio. Todas as vezes que eu falo, nossa, não podia ter falado isso, a pessoa mudou, ficou diferente. Agora está mais rica, né? Começou a ficar, né? Subiu no salto, aquelas coisas todas. Você está transferindo uma situação que te diz respeito para o outro. Aquilo que você pensa e sente em relação ao outro, ao que quer que seja, é propriedade tua. Exclusivamente tua. Repara no que sentes. Repara no que pensas. É teu. E transmite pistas e sinais daquilo que você é. Então faça aquele exercício. Afaste-se de você mesmo e te analise. Verifique como é que você está reagindo ou agindo em relação à vida. Em todas as instâncias. Em todos os momentos. Em todas as situações. Em 100% do tempo. Por isso alerta mental. Por isso atenção ao que acontece no teu interior. Por isso voltar o espelho da mente para o interior para refletir aquilo que você é e não ficar vivenciando o jogo de sombras e aparências a vida inteira, como quem está num palco iluminado e quer reconhecimento público ou alheio. Isso é perigoso. E as pessoas têm vivido desse jeito e depois se assustam quando desencarnam e vão olhar no espelho da mente ou no espelho da consciência, o tribunal de contas, onde você dará conta de si mesmo. O que tentamos esconder ou projetamos no mundo das formas são expressões do mundo profundo e podem ser fortes aliados no bom combate, naquele que consiste em lutarmos conosco mesmo, transformando hábitos e edificando sentimentos mais afinados com o verdadeiro amor proposto pelo Evangelho e com a rota de espiritualização apontada pelos conceitos espíritas. Então, é o bom combate de Paulo, é o amor ao próximo como a si mesmo do Mestre, aonde sabemos que essas pistas nos auxiliam a nos tornar mais felizes, mais conscientes daquilo que somos. Mediante a colocação do codificador na referência citada anteriormente, compreendemos bem a importância da circunspeção de elementos novos em nossos grupos, em se considerando o desconhecido mundo interior. Então, quanto mais nós conseguimos nos relacionar com o outro de forma educativa, tendo conversas profundas, avaliando aquilo que somos, aquilo que o outro é,
Para não termos apenas a superficialidade das relações, melhor. Aproveitarmos-nos uns dos outros dentro de processos educativos. Aprender com o outro e permitir que ele aprenda com a gente. Para isso a gente tem que ter cabeça aberta e coração aberto, sem preconceitos, sem discriminações e sem rótulos, de nenhuma espécie. Qualquer rótulo é prejudicial. Outro é desta religião, é desta cor, é deste jeito. Não, o outro é uma alma. Nem sequer a aparência dele diz quem ele é. Você pode estar vendo um homem na aparência que é um espírito feminino na essência, ou com polarização feminina. E o contrário. O essencial é invisível aos olhos. Feche os olhos e analise o outro de olho fechado. Que aí você não vai ser traído pela aparência. Circunspecção, no entanto, deve significar acolhimento fraternal para propiciar as condições de termos possibilidade de fazer esse mergulho no mar de si mesmo, sem afogar-se nos sentimentos de insuficiência, decepção e tristeza. Então, para a gente mergulhar em si mesmo, a gente tem que ter esse acolhimento fraternal. Você precisa se amar. Por isso que tem que se amar. Se você não se ama, você não vai se aceitar. Não se aceitando, você se nega. Se negando, você não vive quem você é. Muita gente no mundo está, vamos dizer assim, desacostumado, desajustado, não aceitando quem de fato é. Não aceita o corpo, não aceita a aparência, não aceita a vida que tem, e aí vai se negando, vai se boicotando. De um lado não se aceita e de outro lado tem inseguranças e medos, que também é complicado, porque quem tem medo vive pela metade. Vai evitar sempre aquilo que tem medo. Então são duas situações interiores a serem corrigidas com urgência. Circunspecção quer dizer exame demorado, atenção e prudência sobre si mesmo, o que nos leva a concluir que esse acolhimento, essa recepção, é um serviço do tempo para o bem de todos, mas não pode deixar de ser feita, porque se analisarmos bem o movimento cristão espírita, é um somatório geral de todas as nossas qualidades e esforços, mas também de projeções e camuflagens. Pensemos e debatamos, portanto, quanto tudo será diferente quando aprendermos a circunspecção profunda, fazendo das nossas reuniões, agremiações, grupos, uma escola do espírito, destinada a desenvolver condições íntimas para a humanidade ser mais feliz e autêntica. Então esse é o compromisso nosso, esse é o nosso propósito. Devemos estar atentos a essa vida interior. Estamos encerrando então o capítulo 17, semana que vem o capítulo 18. Lembrando que todas essas palestras ou estudos estão lá no canal, Associação Espírita Caritas. Então quem quiser, deve ter mais de 50 lá já, ver as primeiras e as últimas, estão todas lá no canal. Vamos manter então essa conexão com o nosso interior, bastante motivados, interessados em olhar isso que é invisível aos olhos. Procurar sentir com o coração essas relações para que elas sejam mais profundas e mais sinceras. E que nós possamos resgatar esse amor tão importante nos dias de hoje, onde estamos, enquanto humanidade, sofrendo por termos plantado no passado questões que hoje colhemos. A colheita pode estar sendo um pouco difícil na atualidade, mas é uma importante oportunidade de reflexão para daqui para frente plantarmos diferente. E, acima de tudo, colocarmos nas nossas relações de forma definitiva o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, que assim seja, que possamos avançar sempre, pedindo a Luiz, e de novo, Luiz, o pessoal tem pedido muito a sua participação aqui, então, faça favor, tome o seu local aqui, para nós encerrarmos com uma música. Boa noite, então, e vamos à música.
luz estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação. É singelo, joelhos ao chão, lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos vivos e revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Ponte de anjo, aldeia virtude, capitando as divinas revelações. Ó sublime harmonia, ensinando inovidável as multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, que fizemos, que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, chutamos os olhos, desviamos a fonte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte e luz. Questão de tempo, tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fogo.